Senhor. Bem-vindo. Um pouquinho, Mas rapaz, eu nunca pedi para vir para dar aula para multidão. Vai ser uma honra, é uma honra ter aqui. Que isso, rapaz, a honra é minha. Você tá aqui, cara. Amém. Meus irmãos, paz do Senhor, é uma alegria estar com os irmãos hoje aqui, sem o microfone. Os irmãos me ouvem bem? Ouvem? Então é uma questão de costume, eu vou dispensar o microfone, tá bom? Eu fico feliz ao Senhor, porque há muito tempo, eu tenho o desejo de vir dar uma aula nessa congregação. Há muito tempo mesmo. É uma alegria muito grande poder realizar esse desejo com o pastor Edivaldo aqui. Que toda vez que encontro com ele, ele mostra um peso no coração e diz assim, eu preciso levar você lá na congregação. E na maioria das vezes não dá certo. Mas hoje eu gostaria de dizer que o céu está em festa hoje só por causa dessa alegria de estar com os irmãos aqui. Amém? É uma alegria também poder ver alguns amigos que frequentam essa congregação. O Etevaldo, o Onei, o pastor Amaro que está ali, que faz qualquer um tremer na base, entendeu? Mas é muito bom poder estar entre amigos. A ideia, irmãos, é a gente falar hoje sobre a experiência transformadora de Jacó. E eu preciso dizer para vocês que eu fiz um pedido ao pastor Edivaldo. A gente está gravando a aula ali, é um teste, é uma experiência. Se tudo der certo, essa aula, depois de gravada, vai lá para o YouTube. E aí, se você achar por bem que alguém que não veio hoje deveria assistir essa aula, aí você indica lá, vai estar guardada lá, até para questão de consulta depois, é uma experiência que a gente está fazendo. A ideia de nós falarmos hoje é sobre a experiência transformadora de Jacó. O assunto da nossa lição é falar sobre homens dos quais o mundo não era digno deles. Por que os homens que são mencionados na Bíblia, na revistinha aí, foram classificados como não serem dignos, o mundo não ser digno deles? Por causa da questão da fé, da obediência e do relacionamento com Deus. Nós vamos falar hoje sobre a vida de Jacó. E aí é importante a gente fazer uma análise um pouco mais detalhada. Jacó é um personagem que muitas vezes nós não contamos a história verdadeira a respeito da vida dele. Muitas pessoas têm Jacó como uma figura e o texto, na verdade, está dizendo que ele é outra pessoa. Para começar, a Bíblia vai falar que Isaac casa-se com Rebeca e por 20 anos ele ora a Deus para ter um filho. Quando Isaac se casa, ele já tinha 40 anos. Quem aqui tem 40 anos? Nem eu tenho mais 40. Todo mundo aqui já passou dos 40. Entendeu? Daqui a pouco. Seria bom, pastor Edivaldo, se completasse 40 e trocasse por 2 de 20, né? Porque a igreja estava lotada, olha o tanto de 40 que tem aqui. Se trocasse por 2 de 20, mas ia fazer o que com a gente? Temos aqui que ia dar 4 de 20. 4 de 20? Eita!
Isaac ora 20 anos por um filho. Isaac ora 20 anos por um filho. E quando finalmente Rebeca engravida, ela engravida de gêmeos. E aí é uma coisa curiosa, que naquela época não tinha ultrassom, não tinha pré-natal, não tinha nada. E como é que ela sabe que era de gêmeos? Porque ela sentiu algumas situações incômodas durante a gravidez e foi orar. Enquanto ela está orando, o Senhor fala com ela e diz assim: o que tem no seu ventre são 2 crianças, 2 reinos, 2 nações, 2 povos que já brigavam dentro do ventre. Os meninos nascem, o primeiro nasce ruivo e peludo, recebe o nome Esaú. Esaú quer dizer ruivo, peludo. O outro nasce com a mãozinha agarrada no calcanhar do irmão mais velho. Recebe o nome de Jacó. A palavra Jacó significa aquele que agarra. Certo? Por muito tempo, muita gente colocou na conta de Jacó que o nome Jacó quer dizer enganador. Mas não é isso que o texto bíblico fala. Sabe quando a gente pega na língua portuguesa uma palavra e a gente troca uma letrinha e a palavra muda o significado, mas a pronúncia continua a mesma? A palavra Jacó, que significa aquele que agarra, é muito semelhante a enganador. É só trocar uma palavrinha, uma letrinha. Mas Jacó nunca teve o nome de enganador. E é isso que eu preciso mostrar para os irmãos hoje. Porque o sucesso da nossa aula depende dessa compreensão. Cresceram as crianças. Crianças cresceram. Esaú virou um bom caçador. Jacó virou um bom administrador. Enquanto Esaú estava no campo, na mata, caçando, Jacó estava administrando os bens da família. Só que aí, eles já tinham sido criados no temor do Senhor. Olha a importância disso, irmãos. Os 2 filhos saíram do mesmo ventre, praticamente no mesmo dia, tiveram a mesma criação, mas tinham personalidades diferentes. Um tinha a personalidade que agradava a Deus, outro nem tanto. E é aqui que mora a chave para entender todo o processo da vida de Jacó. Porque quando Esaú, um belo dia, sai da mata, passou uma semana na mata e não conseguiu caçar nada, ele vem com muita fome. E quando ele chega em casa, o seu irmão Jacó está preparando o almoço. E aqui, irmãos, com todo respeito, a gente precisa colocar uma observação. Nem sempre as mulheres têm o dom na cozinha melhor do que os homens. Fica a dica, irmãs. Se o seu marido tem o dom de cozinhar, não vacile. Bote ele na cozinha. Ah, mas eu vou para a cozinha por quê? Sua desculpa é simples. Você cozinha melhor do que eu. Nossa família não merece uma comida ruim. Vá para a cozinha. Entendeu? Aí tem gente aqui que não gostou, mas manda para a cozinha. Todo mundo merece uma comida gostosa. E vamos concordar, tem homens que têm uma mão muito caprichada para a cozinha. Jacó era um desses. Jacó era um desses porque a minha mãe diz que a fome é o melhor tempero. Mas quando Esaú sai da mata, que chega perto de Jacó, ele olha para a panela de guisado e aquela panela de guisado agrada aos olhos dele.
E a gente sabe que nós começamos a comer, né, pastor Edivaldo? Com os olhos. A gente olhou para o negócio, viu que não atraiu os olhos, pode ser a coisa mais gostosa do mundo. A gente vai dizer não. Jacó fez um guisado que atraiu os olhos de Esaú. E aqui é a primeira parte que nós precisamos guardar para entender a lição de hoje. Esaú está com fome. Jacó sabia o propósito da primogenitura. E Jacó faz uma oferta para seu irmão. Eu te dou um prato de comida se você me der o direito da primogenitura. E aqui começa, irmãos, a distinção do caráter de Esaú e de Jacó. Por muito tempo foi ensinado para nós que o direito de primogenitura era uma coisa. Mas eu quero dizer para os irmãos que, estudando isso mais a fundo, eu consegui chegar numa compreensão de que o direito de primogenitura não é aquilo que ensinaram para a gente no passado. No passado ensinaram para nós que o direito de primogenitura era que no dia em que o pai morresse, o filho mais velho levava tudo, metade de tudo que o pai tinha. Mas o direito de primogenitura não é a herança material. O direito de primogenitura, aos olhos de Esaú, era o material, mas aos olhos de Jacó, o direito de primogenitura era o favor de Deus. Jacó não estava de olho na herança de Isaac. Jacó estava de olho no favor de Deus. Isaac repudia o favor de Deus. Olha que o texto bíblico vai dizer assim: e ofereceu Jacó o guisado a Esaú, e Esaú disse: de que me adianta o direito de primogenitura se eu estou com fome? A primogenitura, irmãos, não é uma bênção material. Primogenitura é o favor de Deus. E ali, naquele episódio, Esaú mostra que ele não tem nenhuma vontade de se relacionar com Deus. Ele despreza o favor de Deus. Passado isso, Esaú se casa. A Bíblia vai dizer que Abraão casou-se com uma única mulher. A esposa de Abraão era Sara. Tem um episódio lá de Agar, mas Abraão não casa com Agar. Ele é marido de uma só mulher. Ele ensina seu filho Isaac a se casar com uma só mulher. Isaac se casa com Rebeca. Sara era estéril. 90 anos depois ela tem um filho. Rebeca é estéril. 20 anos depois ela tem um filho. Esaú já tinha conhecimento de que Deus é poderoso o suficiente para transformar casamentos que não podem ter filhos em casamentos com filhos. O seu pai era um exemplo disso. O seu avô era um exemplo disso. E o que Esaú faz? Toma duas mulheres do povo que é inimigo de Isaac. E o texto bíblico vai dizer que Rebeca fala assim: Isaac, essas noras são a amargura da minha vida. Ah, professor, por que você está fazendo essa introdução tão longa? Para vocês verem a diferença entre Esaú e Jacó. Esaú foi de vontade própria e quebrou uma tradição da monogamia.
Deus cria o homem para ter uma única mulher. Abraão ensina isso para Isaac. Isaac ensina isso para os seus filhos. Mas Esaú não dá valor aos ensinamentos do pai. Vai lá e toma 2 mulheres. E o pior, 2 mulheres de dentro da família que o pai disse: não pegue para você, esposa desse povo. Esaú, por vontade própria, desobedece os pais. Ele se casa com 2 mulheres. Acontece o episódio da bênção que Isaac derrama sobre Jacó e Esaú. Aí tem a situação de que Esaú vai buscar a caça, enquanto isso Rebeca prepara o cozido, veste o seu filho Jacó como se fosse Esaú e o apresenta a Isaac. Ah, professor, ali Jacó enganou Isaac. Não, o texto bíblico vai dizer que enquanto estava elaborando esse plano, Jacó chega para sua mãe e diz assim: mãe, isso não vai dar certo, meu pai vai descobrir. E Rebeca fala assim: meu filho, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Depois de abençoados, Jacó passa a ser o primogênito. Agora tem o favor de Deus. Esaú vem para se apresentar ao seu pai e descobre que Isaac já liberou a bênção da primogenitura. Olha o comportamento de Esaú, e o texto bíblico vai dizer isso, irmãos. Esaú não questiona a bênção da primogenitura. Esaú questiona a bênção material. Ele olha para Isaac e fala assim: tá, me abençoa com outra coisa então. Se essa bênção já passou, me dê outra bênção, qualquer uma que seja. Aí, irmão amado, para mim fica claro que Esaú nunca quis o favor de Deus. Esaú nunca quis o favor de Deus. Quando acaba esse episódio, Esaú coloca no seu coração um ódio tão grande sobre o seu irmão, que ele diz assim: o meu pai vai morrer logo. E na hora que o meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. Vocês conseguem imaginar esse coração? Alguém ouve essa história, conta para Rebeca, e Rebeca diz assim: vou mandar Jacó para a casa do meu irmão Labão. A desculpa para não ficar tão feio: já está na hora de Jacó se casar, e para não correr o risco dele pegar uma moça dessa terra, dessa gente, desse povo, ele vai tomar uma moça de dentro da minha família. Jacó sai de casa para ir para a casa de Labão. O que Esaú faz? O texto bíblico vai dizer que Esaú vai até a casa de Ismael, o irmão de Isaac, que era brigado com ele, e toma uma das filhas de Ismael como esposa. Agora Esaú tem 3 mulheres, e essa ele toma somente para afrontar aos pais. Enquanto Esaú está preocupado em afrontar os pais, Jacó está caminhando para a casa de Labão. E enquanto Jacó está caminhando para a casa de Labão, o sol declina, chega a noite, ele está cansado, ele vai dormir. Naquela época, irmãos, não tinha
a estrutura que nós temos hoje. Naquela época não tinha a estrutura de hoje, que você sai de uma cidade, vai para outra, dorme num hotel. Eles dormiam na estrada mesmo. Jacó vai fazer o quê? Pega uma pedra, coloca como travesseiro, deita e dorme. Vocês lembram que eu falei que primogenitura não é herança física? O que primogenitura é? Vamos lembrar? A primogenitura é o favor de Deus. Enquanto Jacó dorme, o favor de Deus aparece na vida dele. Olhem que é a iniciativa de Deus dar o sonho para Jacó. E esse sonho começa com uma escada, que o seu topo bate no céu, e os anjos subiam e desciam. E não só Jacó viu os anjos no seu sonho. No sonho, Jacó também viu o próprio Deus. Nós temos aqui irmãos com a cabeça branca o suficiente para nos dar relatos e mais relatos bíblicos de que pouquíssimas pessoas na história da humanidade viram Deus. Não é, pastor Amaro? O próprio texto bíblico vai dizer que esse é um grupo muito pequeno. Se é um grupo muito pequeno, eu sou levado a acreditar, irmão Amaro, que ver Deus é um privilégio. E é um privilégio que Deus deixa para poucos. Assim como falar com Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Por favor, alguém abra a Bíblia aí. Hebreus 1, 1. O primeiro que abrir vai ganhar um prêmio. Primeiro que abrir e ler vai ganhar o direito de pagar o almoço para mim e para o pastor Edivaldo. Aí fechou a Bíblia, irmão. Vocês estão aí para trás, olha. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras. Deus fala, irmãos. Deus continua falando. O mesmo livro que você está aí com ele aberto, se eu não estiver enganado, porque a memória vai falhando, os anos vão chegando. Eu sei que vocês não vão acreditar, mas esse rostinho de 20 e esse corpinho de 15 é só aparência. Hã? É 15 arroba, tá, irmão? Se não... Esse rostinho de 20 e corpinho de 15 é só aparência. Mas se eu não estiver enganado, é Hebreus 13, 8, que diz que Deus não muda. Se ele não mudou, a forma de falar dele ainda é a mesma. Ele fala com o seu povo. Amós capítulo 3, versículo 7 vai dizer que Deus não toma nenhuma atitude sem antes comunicar aos seus filhos. Um exemplo disso é o livro do Apocalipse. Vamos arredondar a conta. Apocalipse foi escrito ali pelo ano 96. Mas para fazer a conta bem redondinha, tem mais ou menos 2000 anos que Apocalipse foi escrito. E não está acontecendo o que está dito lá? Devagarzinho o que está escrito lá não está se cumprindo?
Então eu não posso acreditar que Deus falou lá no passado e continua falando hoje, irmão José. Deus fala com o seu povo. O problema é que tal qual o povo de Israel andou um tempo, o seu povo de hoje está com os ouvidos tapados. Hoje nós não estamos atentos ao falar de Deus. Deus fala com Jacó por meio de sonhos. Mas ele fala. Se eu não estiver enganado, é Joel que diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Ele fala. É preciso que a gente esteja atento ao falar de Deus. É engraçado que, eu vou usar uma expressão aqui, basicamente aqui todo mundo é papai ou mamãe. Alguém aqui não tem filho? Nós dois. Até que enfim, eu faço essa pergunta numa igreja, eu não fico sozinho no vácuo. Deus não me abençoou com filhos. Deus me deu uma esposa muito boa. Deus foi melhor para a Gláucia do que para mim. Porque Deus deu para ela eu. Eu casei mais ou menos, agora ela casou muito bem. Ela, se casamento fosse mega cena, ela ganhou sozinha o bolão acumulado. Ela casou muito bem. Mas Deus não nos abençoou com filhos. Mas isso também não é nenhum tipo de amargura dentro do nosso coração. Mas por que eu falo isso? Porque é engraçado que a maioria dos meus amigos, raríssimos são os casais que eu conheço que não têm filhos. E a maioria dos meus amigos que já têm filhos, todos eles são unânimes em dizer: tem 50 crianças brincando. Uma começa a chorar, você não precisa nem ver, você sabe que é o seu filho ou não. Não é? É assim mesmo, irmãos? João capítulo 10 vai dizer assim: eu sou o bom pastor e conheço. Mas o que chama atenção nesse versículo não é o bom pastor conhecer as ovelhas. O que chama atenção, Ney, é o que segue: e das minhas ovelhas eu sou. Mais importante do que você conhecer a voz do seu filho, é o seu filho conhecer a sua voz. Deus tem falado com essa igreja. O problema é que alguns filhos não conhecem mais a voz do pai. Mas Deus tem falado com essa igreja. Ele fala. Ele fala através de sonhos. Ele fala através de visões. Ele fala audivelmente. Ele ainda fala com o seu povo. Ele não mudou. Deus não se ira ao ponto de essa ira descer para o seu coração e o pai deixar de ouvir a voz do filho. São os filhos que estão se comportando como se não conhecessem mais a voz do pai. Tal qual Esaú, que viveu a vida para fazer os seus deleites e provocava a ira do seu pai Isaque e da sua mãe Rebeca, muitos de nós que convivem com a gente estão vivendo para provocar a ira de Deus. E Deus está falando: ainda é tempo de se arrepender. Mas Deus fala. Deus falou não só com Jacó por sonhos,
mas Deus falou com José. E aí eu tenho dois personagens com o nome José, dos quais Deus falou com sonhos. O primeiro, José, é o filho de Jacó, que Deus deu a ele sonhos, dizendo que ele seria governador, que ele dominaria sobre a terra. Por causa dos seus dois sonhos, os seus irmãos o maltrataram, machucaram, venderam ele como escravo para o Egito. Mas no final, todos se curvaram diante de José, enquanto ele era governador do Egito. Deus falou lá atrás, vai se cumprir. Meu irmão, se Deus falou com você, não importa o percurso que a sua vida tome, mas as coisas que Deus falou se cumprirão. Outro José, a quem Deus falou, foi o marido de Maria, o pai humano de Jesus. Foi através de sonho que Deus fala com ele. E exatamente o que foi falado no sonho se cumpre. Deus ainda faz contato com o povo. E esse contato de Deus com Jacó é tão importante porque ele é a renovação do pacto que Deus tinha feito com Abraão. Deus fala audivelmente com Abraão: Abraão, a tua descendência será maior do que o número de estrelas no céu. Aí é engraçado que Abraão tem 2 filhos. E Deus diz: serão 2 grandes potências. Abraão tem um filho, Isaac. Corrigindo aqui. Deus renova o compromisso com Isaac e promete a Isaac o mesmo que prometeu para Abraão. Abraão morreu sabendo que ia ser pai de uma grande nação, só teve um filho. É engraçado você acreditar que de um único filho surgirá uma grande nação. Não é? Não é difícil de acreditar? Porque antigamente as famílias eram numerosas. O meu pai mesmo chega a dizer que o meu avô, pai dele, teve 21 irmãos. Com o meu avô eram 22, e ele ainda faz a separação. Eram 11 homens e 11 mulheres. Aí, o meu avô, que tinha 21 irmãos, se eu não estiver enganado, teve 9, acho que foram 8 ou 9 filhos. Aí o meu pai tem 3 filhos. Aí eu não tenho nenhum. Mas não é essa a conta. As famílias hoje não estão menores em número de pessoas. Não é difícil acreditar que o cidadão que recebeu a promessa de ser o pai de uma grande nação e tem um único filho, terá a promessa cumprida? Mas Deus renova o pacto com Isaac e diz: Isaac, você terá uma descendência maior do que o número de estrelas no céu. Do jeito que eu prometi para o seu pai, eu vou cumprir. Aí vem Isaac e tem 2 filhos. É só 2 filhos. Só que, olha como Deus trabalha. Os netos de Isaac são 24.
Jacó teve 12 filhos e Esaú teve 12 filhos também. Dos 12 filhos de Jacó surge a nação de Israel. E dos 12 filhos de Esaú surgem os muçulmanos. Se você juntar esses dois povos, brincando, irmãos, é metade do mundo de hoje. Olha como Deus faz. O que cabe a nós é acreditar na promessa de Deus e não como Deus vai realizar a promessa. Deus renovou o pacto que tinha feito com Abraão e com Isaac, agora na figura de Jacó. Deus diz assim: Jacó, essa terra que você está dormindo, eu vou dar ela a você. E é engraçado, irmãos, que essa é a briga de hoje lá no Oriente Médio. Toda a guerra que nós estamos vendo lá no Oriente Médio é por causa desse pedaço de terra. Porque Deus olhou para Jacó e disse assim: eu vou dar esse pedaço de terra para você, e eu vou tirar quem mora nele e vou deixar você morando. Exato. Deus renova o pacto com Jacó, dizendo que ele seria o pai de uma grande multidão, de que a terra em que ele pisa seria dele. Mas o que mais me chama a atenção na renovação do pacto de Deus com Jacó é no versículo 15, se eu não estiver enganado, do capítulo 28, que ele diz assim: eu estarei com você. Tudo que a gente precisa. É tudo que a gente precisa. É saber que Deus está com a gente. Tudo que o crente precisa é de uma divindade que olhe para ele e diga assim: como é que é o seu nome, meu irmão? Ademar? Tudo que a gente precisa é de uma divindade que olhe para a gente e diga assim: Ademar, eu estou com você. Acabou. É só o que a gente precisa. Porque se eu tiver o favor dessa divindade, eu tenho tudo. Vocês lembram o que eu disse aqui, o que é primogenitura? É o favor de Deus. A primogenitura, meus irmãos, não são bênçãos materiais. A primogenitura é a garantia de que Deus vai olhar com compaixão e com misericórdia para nós e vai dizer assim: eu estou com você. Essa é a maior bênção que a gente pode ter. Por quê? Eu não tenho comida para o dia de hoje, mas eu tenho um Deus. Eu não tenho roupa para vestir hoje, mas eu tenho um Deus. Você pode estar na cama de um leito de hospital e o médico dizendo assim: não tem mais o que fazer, mas você diz: eu tenho um Deus. Você pode estar saindo pela porta da empresa dizendo assim: fui demitido, o que eu vou fazer agora? Mas você lembra: eu tenho um Deus. Meu irmão, a bênção de Deus não é o que Ele nos dá, além da promessa de que Ele estará conosco. Ele está conosco. É engraçado que nós cristãos batemos no peito, de alguma forma até nos vangloriamos de dizer que temos um Deus que pode todas as coisas, mas a gente não quer passar por todas as coisas para saber o quanto esse Deus é poderoso.
Para você saber que Deus livra da morte, você precisa passar pelo vale da sombra da morte. E olha a promessa de Deus: eu estou com você. A morte não pode sobre a tua vida, mas estar comigo não me tira do vale da sombra da morte. Tira a autoridade da morte tocar na minha vida. Eu vou continuar passando pelo vale. O vale é indispensável, mas a companhia de Deus é garantida. Deus chega para Jacó e fala assim: eu estou contigo. E eu quero fazer uma associação aqui, irmãos, com todo o respeito. Pastor Amaro, aonde que está na Bíblia que Deus falou isso para Esaú? Olha o favor de Deus aí, irmão, sobre a vida de Jacó. Esaú andou errante sobre a face da terra, mas Jacó andou certeiro. Tudo que Deus fez na vida de Jacó foi porque ele prometeu: eu estarei contigo. É a promessa de Deus. Minha irmã, Deus está com a senhora, não quer dizer que a senhora não vai adoecer. Está dizendo assim: mesmo que você venha a adoecer e procurar um médico, e o médico disser que não tem solução, eu darei um jeito. Nós precisamos voltar a depender desse Deus, mas para depender desse Deus, a gente precisa voltar a saber que as adversidades da vida estarão presentes com a gente. Meus irmãos, eu só posso dizer que Deus é um Deus provedor no dia que eu abri a porta da geladeira da minha casa e não tiver nada. Porque no dia que eu abrir a despensa da minha casa e tiver comida, eu não dependo de Deus. Eu só posso dizer que Ele é um Deus que cura de verdade quando o médico chegar e disser assim: não conheço nada na medicina para resolver o seu problema. Eu só posso dizer que Ele é um Deus que abre portas depois de sair por todas as empresas de Vilhena entregando o currículo e o pessoal dizendo: se a gente precisar, a gente liga. Vocês conseguem entender agora o que é o favor de Deus? O favor de Deus vem exatamente na hora da escassez. O favor de Deus vem exatamente na hora da aflição. Deus não é um Deus de consolo? Eu quero ser consolado por Deus. Se você quer ser consolado por Deus, entenda que para ser consolado é preciso chorar. Olha a lógica da coisa. Para você receber o favor de Deus, primeiro você precisa passar pela adversidade. Qual que é a adversidade de Jacó aqui? Vamos fazer uma análise do texto sobre a vida de Jacó. Quem é Jacó nesse exato momento da história? Jacó é um homem sem casa. E é engraçado, gente, pela tradição judaica, ele não é dono de metade das coisas do pai? Estamos falando sobre coisas materiais ou sobre o favor de Deus? O favor de Deus não depende das coisas materiais. Isaac continua rico. Só que agora Jacó não tem uma tenda para dormir. Isaac continua rico, mas Jacó não tem um cabritinho. O seu irmão também.
Esaú não tem o favor de Deus, mas está no meio da prosperidade material de Isaac. Mas onde é que Deus está? Deus não está com Isaac. Deus está com Jacó. Deus está dizendo assim: eu estarei com você. Quando é que Deus chega para a gente e fala, eu estou com você? É quando nós não temos mais nenhum tipo de recurso. É quando os recursos materiais falham que o favor de Deus encontra espaço nas nossas vidas. Jacó não tinha as coisas materiais do pai, mas ele tinha o favor de Deus. Esaú podia estar dormindo lá na selva, no meio da mata, mas também podia estar dormindo numa tenda quentinha. Jacó está dormindo na beira do caminho, mas quando ele se acorda, ele diz assim: Pastor Edivaldo, é como se aparecesse alguém e ele dissesse assim: Pastor Edivaldo, esse lugar aqui é diferente, tá? Aqui é a casa de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como aqui é a casa de Deus? Não tem parede, não tem sala, não tem cozinha, mas é o local onde Deus está. A fala de Jacó começa: Deus está aqui. E eu não sabia. Meus irmãos, olhem como a vida de Esaú é o tempo todo voltado para as coisas materiais. E pouco a pouco, as experiências da vida de Jacó vão levando ele a olhar para o espiritual. Deus está aqui. Esta é a casa de Deus. E aí ele faz duas citações. Uma ele faz primeiro: Deus está aqui, eu não sabia. Esta é a casa de Deus, a porta dos céus. Trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, esta construção. Esta construção. Que a gente poderia aqui fazer, me permita, pastor Edivaldo, o senhor que é o responsável por esta congregação, não fique chateado comigo, não. Mas daqui é quase tipo o templo de Zorobabel. Simples, humilde. Mas o que torna esse lugar especial não é a construção física. O que torna esse lugar especial é que Deus diz assim: a minha glória estará presente, como nunca esteve no outro templo. O templo de Salomão era lindo, era bonito, tinha a glória de Deus. Mas no templo de Zorobabel, que era simples, modesto, Deus diz assim: eu estarei 2 vezes mais presente. Por quê? Porque o que atrai a presença de Deus não são as coisas físicas, é o compromisso que nós temos com Ele. Deus diz para Jacó: eu estarei contigo. Parafraseando, muito tempo depois dessa história, Moisés está no deserto com o povo, caminhando pelo deserto, levando o povo até a terra prometida. Aí ele vai conversar com Deus e Deus diz assim: Moisés, leva o povo. Aí, meus irmãos, eu sou levado a acreditar que Moisés um belo dia está lá pensando assim: se eu for, vai dar problema. Ô Deus, se não for para o Senhor ir com a gente, igual foi com Jacó, eu não vou sair daqui não.
Se o Senhor não for com a gente, eu fico no deserto. Irmãos, caminhar com Deus é certeza de conquistar a terra prometida. Caminhar sem Deus é vagar sem rumo. Olha o que Deus diz para Jacó: eu estarei contigo. E diz mais: um dia você vai voltar para a casa do seu pai. Ele estava indo, não tinha certeza de quanto tempo ia ficar. Ele não sabia o que ia acontecer com ele. Mas Deus chega para ele e fala assim: você vai voltar. Você vai voltar. Ele acorda, ele diz: esta é a casa de Deus. Eu não sabia que aqui era a casa de Deus. Aqui é a porta dos céus. Por quê? Porque aqui eu vi que os céus estão abertos. E aí, meus irmãos? Depois de descobrir que aquele é o lugar da presença de Deus, Jacó adora ao Senhor. E esse é um ponto interessante. Pastor Edivaldo, você diz aí para mim que hora que acaba, porque o pessoal diz que eu gosto de falar até meia-noite. É? Irmãos, depois que Jacó acorda, para ele aquilo não é um sonho. Para ele aquilo é mais do que um sonho. Porque quando Deus fala com a gente, não importa a forma que Deus usou para falar com a gente. Importa é que Ele falou conosco. E quando Deus fala com a gente, é motivo de adoração. Jacó adorou a Deus. E aí há uma diferença aqui para os dias de hoje, que muita gente acha que para adorar a Deus eu preciso ter plateia. Para adorar a Deus tem gente que acha que precisa de fundo musical. Para adorar a Deus tem gente que acha que precisa de uma orquestra tocando. Jacó não tinha nada disso, mas a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Ele adora a Deus, ele faz um memorial. Nós, irmãos, aqui do Ocidente, principalmente no Brasil, não temos o costume de criar memoriais. Talvez por não saber cultivar a história do memorial, seja até bom que nós não o façamos. Mas o memorial é o quê? Eu fiz um curso uma vez com um pastor, e esse pastor americano, e ele diz que na família dele eles têm a tradição de fazer memoriais. Memorial é o quê? É você criar um ambiente na sua casa, pode ser um quadro, pode ser uma estante, onde você vai colocar pequenos objetos que te façam lembrar de algumas situações das quais você já passou. Por exemplo, esse pastor, a esposa desse pastor conta que eles tinham um neto alérgico à picada de abelha, que um dia brincando com os coleguinhas, subiram numa árvore e tinha um ninho de abelha, e o netinho foi picado por abelhas. Muitas abelhas.
E mal deu para a ambulância chegar. Quando os meninos chegaram com o coleguinha na casa da avó, ela viu que não daria tempo de chamar a ambulância. O que ela fez? Orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Enquanto alguém chamava a ambulância, ela estava orando. E Deus permitiu que a criança não morresse pela picada da abelha. Quando a ambulância veio, a criança já estava melhorando. É lógico, tomou o antialérgico lá, tal, teve os cuidados. Mas, se não fosse a oração, a criança iria falecer. O que fizeram? Saíram pela cidade à procura de alguma coisa que representasse aquilo para colocar no memorial. E andaram, até que entraram numa loja de brinquedos e acharam uma pelúcia de abelha. Um bichinho de pelúcia no formato de uma abelha. Eles compraram e colocaram lá no memorial. E a mulher desse pastor diz que quando recebem visita, o local da casa que mais gostam de frequentar é o memorial. Que chegam lá e aí tem uma estante com um monte de objetos. E cada objeto é o mais diferente do outro possível. E essa abelha aqui? Ah, essa abelha foi no dia que o nosso netinho foi picado por uma abelha e ele ia morrer e nós oramos e Deus o curou. Ah, e a foto desse carro aqui? Ah, a foto desse carro é um dia que nós estávamos assim, numa situação assim, e nós clamamos a Deus e Deus resolveu. Ah, e esse objeto aqui? Ah, esse objeto aqui é que no dia nós fizemos isso e isso e Deus respondeu. O memorial é para isso, irmãos. É para fazer você lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida. Não é uma estante para você colocar objetos para fazer uma adoração, não. Mas é para você lembrar de quem é Deus na sua vida. Não é quem é Deus, porque Ele é Ele. Mas é quem é Deus na sua vida. Porque, irmãos, com todo respeito... E aí um ponto delicado aqui, mas ainda bem que o pastor Edivaldo está aqui. Eu vou falar com maior tranquilidade. Deus é um só. Deus é único. Mas Ele é milhão de vezes diferente. Seu nome, meu irmão? Juliano. O Deus do Juliano não é o mesmo do pastor Edivaldo. Por quê? Porque as experiências do Juliano vão mostrar para o Juliano um Deus que o pastor Edivaldo não consegue ver, por causa das experiências do pastor Edivaldo. Mas isso é só uma característica. Eles continuam, o Deus do Edivaldo é o mesmo, o do Juliano é o mesmo, mas no relacionamento Edivaldo e Juliano são separados, são diferentes. Por quê? Porque o Edivaldo tem uma história com aquele Deus que o Juliano não tem. Aí eu pergunto aqui, pastor Edivaldo, se você tivesse o costume de fazer esse memorial, teria uma estante bem lotada, não teria? Muita. E passa rápido assim na mente o tanto de objeto diferente que teria, não passa? Tem uns que não dá nem pra fazer, né? Eu vi um memorial mesmo, eu ia ter que comprar um cachorro para na estante. Porque Deus livrou da morte. Não dá certo, não. Um cachorro, né? Compra miniatura de cachorro. Um cachorro aí, foi da onde Jesus me tirou. Olha aí. Era pra não estar dentro, agora eu tô fora. Estão vendo, irmãos? Olha a história de quem é Deus na vida do Edivaldo. O Edivaldo aqui, não é o pastor, não, é o Edivaldo, a pessoa, separado. O Edivaldo aqui está dizendo, era para eu estar morto. Mas esse Deus não me deixou morrer. Isso é uma história, só Ele e Deus. É lógico que afeta a família, mas é Ele
e Deus. É o memorial dele e Deus. E essa história, quando ele conta, sempre tem que ser contada para a glória de Deus. O memorial não é um objeto para ser idolatrado. O memorial é um objeto para fazer você lembrar de que Deus agiu em seu favor. Jacó pega, olha em volta, o que eu tenho aqui? A pedra que eu usei como travesseiro. Ele ergue a pedra, coloca a pedra em pé, derrama azeite sobre a pedra e diz: aqui é a porta do céu. Quando os filhos de Israel passarem por aqui, eles saberão que aqui é a porta do céu. Eles olharão para essa pedra e dirão: aqui Deus falou com Jacó. Aqui Deus prometeu a Jacó que seria com ele. Com todo respeito, meus irmãos, tem muita gente que não aprecia a cruz do jeito que ela merece ser apreciada. Por mim, a opinião minha, tá, irmão? Por mim, toda a igreja nossa lá no fundo teria uma cruz. Porque a cruz é o memorial de que eu deveria estar lá, mas Cristo foi para lá no meu lugar. A cruz é o meu memorial. Eu olhar para a cruz e dizer assim: aquele era o meu lugar. Essa é uma verdade, digamos assim, absoluta. O fato da nossa igreja não fazer isso foi porque a cruz, em certo tempo, se tornou um símbolo de idolatria. E a pessoa começou a achar que se ele tivesse uma cruzinha no peito, Ele estava protegido da bala. ele achava que se parecesse um endemoniado, ele ia lá com a cruzinha. E na verdade não é a cruz, é quem morreu nela. A cruz é só para te lembrar. A cruz é um memorial. A cruz é só para te lembrar. Vou fazer um paralelo aqui. Mas nós temos a Santa Ceia para lembrar. Mas o texto bíblico não diz que Santa Ceia é o memorial da morte de Cristo. 1 Coríntios 11, 26 diz: todas as vezes que comeres o pão e beberes o vinho, vocês anunciam a morte de Cristo até que ele venha. A Santa Ceia é o anúncio de que Cristo morreu. O memorial é a cruz. Memorial, irmãos, não é para você idolatrar. Memorial é para fazer você lembrar quem é Deus na sua vida. Não dá para separar quem é Deus do que Ele faz na minha vida. Não dá, irmãos. Eu só adoro a Deus como o Deus que Ele é, porque Ele é aquilo na minha vida. Jacó levanta um memorial e ele promete, ele fala assim: se eu for, se eu voltar, se eu chegar na casa dos meus pais de novo, este será o meu Deus. E é engraçado, irmãos, que Jacó vai. Jacó mora na casa de Labão mais ou menos 20 anos. Uma conta aproximada que se faz. Mais ou menos 20 anos. E ele volta para a casa de seu pai. E quando ele volta agora, ele mostra o favor de Deus para com a vida dele. Como é que Jacó foi para a casa de Labão? Vocês lembram? Como é que ele foi? O que ele tinha?
Nada. Como é que ele volta da casa de Labão? Ele volta com 2 esposas porque o sogro enganou ele. Não é porque ele quis ter 2 esposas, é porque o sogro enganou ele. Mas ele volta mais rico do que o sogro. A Bíblia diz, e é assunto para a próxima lição, então eu vou só dar uma pincelada. Eu não sei quem é o próximo professor, aí de repente eu atrapalho a aula do outro professor. Aí ele fala assim, pastor, aquele gordinho atrapalhou minha aula. Aí a culpa é minha, né? Aí o pastor Edivaldo falou assim, olha, que eu não vou poder levar você mais lá, porque você atrapalhou a aula do outro professor. Jacó foi para a casa de Labão, ele não tinha nenhum travesseiro. Mas quando ele volta da casa de Labão, a Bíblia diz que chegando perto de Jaboque, Jaboque é um rio que na hora de ir, Jacó se encontra com o anjo. E na hora da volta, Jacó se encontra com Esaú. Então é um rio que marca a vida de Jacó 2 vezes, na ida e na volta. Na volta, que é o nosso foco aqui, Jacó, para atravessar o rio, ele fala assim, manda os empregados com os animais. E junto manda um monte de presente para Esaú. Depois, manda as mulheres e os filhos. E mais um monte de presente para Esaú. Por quê? Quem aqui não gosta de receber presente? E eu fico olhando, pastor Edivaldo, eu tenho um problema, né? A minha mente, ela trabalha muito. Eu fico imaginando, pastor Edivaldo, o Jacó, assim, eu vou mandar as crianças, porque o Esaú gosta de criança. Imagina, aí chega, oi tio, você que é o Esaú? O meu pai falava muito bem do senhor. Ele fala que o senhor sabe caçar, que o senhor mata animal com flecha, é verdade? E a pureza da criança vai quebrando o coração de Esaú. A criança não tem nada a ver com a bronca dos pais. Olha a estratégia de Jacó. Você teria coragem de falar assim, não vou te responder porque seu pai brigou comigo. Você não vai fazer isso com a criança. Você e você quer aprender? O meu pai disse que um dia ia pedir para o senhor me ensinar a atirar com arco e flecha. Tio, o senhor me ensina? É a pureza da criança, mas já é Deus quebrando o coração perverso de Esaú. Olha o que Jacó tinha quando foi, e agora olha o que Jacó tem quando volta. E no encontro de Esaú com Jacó, o que Jacó tem para oferecer a Esaú? Um pedido de perdão. Irmãos, eu quero terminar a nossa lição de hoje aqui com isso. Só quem entende o favor de Deus é capaz de pedir perdão. Só quem entende o favor de Deus consegue perdoar. Mateus registra a oração do Pai Nosso. Jesus está ensinando os seus discípulos e ele fala assim, perdoe a mim na mesma medida que eu perdoo quem me ofende. Aí nessa hora Jesus chega para o Wellington e fala assim, é só brincadeira, tá, irmão? Não vai pensar que é verdade, não. Wellington, eu não te perdoo. Por quê? Porque você está brigado com o Edivaldo. Repara, é você que está brigado com o Edivaldo, não é o Edivaldo que está brigado comigo. Porque o Edivaldo, incansáveis vezes, já tentou o perdão. Ligou, que me perdoa, meu irmão, vamos tomar uma Coca-Cola junto, deixa isso para lá. E o coração está magoado aqui, está trancado. Aí eu estou, Senhor, me perdoa. Ele falou assim, não vou te perdoar. Por quê? Porque tu não perdoa o Edivaldo.
Meu irmão, só quem conhece o favor de Deus é capaz de perdoar. Olha, por todo o processo que Jacó passou, o favor de Deus é tudo que a gente precisa. O favor de Deus transforma a gente. O favor de Deus muda a gente. E o favor de Deus faz a gente prosperar para a honra e para a glória do nome dEle. Senhor meu Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor, pela bondade do teu Espírito sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, eu estou feliz, alegre, porque o Senhor tem realizado o desejo do meu coração de estar aqui nesta congregação. Eu sei, Senhor, que tudo que foi falado aqui foi para a honra e glória do teu nome. Por isso, agora, Senhor, entra com providência nos nossos corações. Demonstra, Senhor, o teu favor e a tua misericórdia sobre esta igreja. Que aqui, Senhor, ao entrar por essas portas, as pessoas possam dizer, como Jacó disse: aqui é a casa de Deus e eu não sabia. Aqui está a porta dos céus. Que nós possamos, Senhor, glorificar o teu nome, exaltar a ti, para que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém.